Graça e paz, a guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse, depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Quando eu olho para essa palavra, que os chefes dos sacerdotes e os fariseus chamam o Senhor e Salvador da humanidade de mentiroso, primeiro, Jesus alertou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Depois, os discípulos, depois da sua ressurreição, falam até nos dias de hoje. Primeiramente, os discípulos daquela época viram o Senhor ressurreto. E hoje, os discípulos de Jesus, que é a igreja do Senhor, ainda fala da sua morte e da sua ressurreição. E muito mais ainda, nós falamos da segunda vinda de Jesus, que é iminente, que o Senhor está voltando. Mas até hoje, na humanidade ainda ecoa o que os líderes religiosos e os fariseus da época falaram. O mentiroso que os seus discípulos. Jesus sempre anuncia primeiro, depois ele fala aos seus discípulos. E nós não nos cansamos de falar da segunda vinda de Jesus. A Bíblia relata isso mais de 1.800 vezes. Quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos, e quando ele vai ascender aos céus, ali no Monte das Oliveiras, os discípulos ficam todos ali abismados de ver o Senhor ascendendo aos céus. E o Senhor diz a eles: homens de pouca fé, assim como o Senhor está subindo aos céus, ele descerá dos céus. Ele subiu no Monte das Oliveiras e ele vai descer no Monte das Oliveiras. Mas ainda nos dias de hoje, tem pessoas que diz o mentiroso e os seus discípulos mentirosos. Mas Jesus está dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar pela segunda vez para buscar o meu povo, aquele povo que crê em mim, aquele povo que crê na minha palavra. É isso que o Senhor Jesus diz. Amém?